Na continuidade do instinto e da pulsão, uma das coisas que partilho com você que sempre me encantaram foi me perguntar como Freud, que era o típico pequeno burguês vienense do final do século XIX, com hábitos profundamente pequeno-burgueses, acordava cedo, colocava seu terno, acertava o seu relógio de bolso, comia o seu café da manhã, dava um passeio pelo Jardim Prater, em Viena, com sua bengala, como esse homem que vivia da maneira mais previsível do mundo e mais pacata do mundo, pôde se tornar o artífice do que o psicanalista Renato Mezan coloca como fabricando explosivos na sala de visitas. Em outras palavras, tendo tido a formação positivista que teve na Universidade de Viena, das mais prestigiosas do mundo na época, com os mestres que teve, que muito o marcaram, como tendo essa educação positivista, por um lado, ele foi o construtor teórico da ideia de um inconsciente dinâmico, e colocar essa ideia em relação com outros conceitos dentro do conjunto geral da teoria psicanalítica, a qual chamamos metapsicologia. Como isso foi possível, ele dar ouvidos ao drama, à loucura, ao êxtase histérico, ao campo do grito da sexualidade enquanto sustentando na sua relação com as defesas os sintomas. Como foi possível ele ver tudo isso, dado a sua formação eminentemente positivista? Vou abordar esse assunto num outro momento contigo, mas exatamente por conta dessa visão, ele pôde criar um campo conceitual diferente do que havia à sua disposição na época, principalmente o conceito de instinto, que poderia até ter sido facilmente aceito, como até hoje por alguns analistas que fazem essa confusão, ou não fazem a confusão conceitual usando os mesmos vocábulos, querendo dizer coisas diferentes, ou seja, usam o instinto para dizer de pulsão, mas eu acho que não há ganho nenhum nisso. A pulsionalidade, na medida em que ela pode investir objetos diversos no jogo da circuitaria pulsional, obviamente que não convém fazermos confusão com um conceito tão bem marcado na biologia como um conceito de instinto. Falei em outro momento a você que a pulsionalidade ela nasce apoiada em atividades instintuais. Um exemplo é a chamada fase oral ou dinâmica oral ou posição oral, tem várias outras, anal, genital, fálica, enfim. Mas, por exemplo, das primeiras relações instintuais do bebê com a mãe é a busca pelo seio no sentido de você buscar alimentação no sentido da sobrevivência de si. Isso é um comportamento instintual, determinado de forma inata. E esse comportamento instintual vai servir de suporte, de base ao nascimento de um plus, de um a mais, que nasce dele. Freud vai nos colocar que a sexualidade em psicanálise é esse a mais. É um campo de prazer ligado à atividade instintual, apoiado nela, mas que depois vai, por assim dizer, se destacar dela. Ou seja, a pulsionalidade nasce da atividade instintual e depois se destaca tendo uma autonomia de funcionamento própria. Por isso podemos dizer que a sexualidade em psicanálise é uma sexualidade desnaturada, no melhor sentido da palavra, não é no sentido de degenerada. É desnaturada no sentido de uma sexualidade onde nós temos uma especificidade na nossa sexualidade, porque ela vai ser gerida por todo um roteiro de desejos ao qual chamamos fantasias. Em outras palavras, nenhum campo da sexualidade humana é igual ao outro.
na medida em que o instinto não pode dar conta dessas diferenças, porque ele é um comportamento de natureza universal remetente a uma espécie, não à particularidade de um sujeito. Né? Ou seja, a sexualidade humana, marcada pelo conceito de pulsionalidade, é algo específico de um sujeito, da constituição absolutamente única da circuitaria pulsional daquela pessoa ao longo de um complexo desenvolvimento psicossexual que nasce desde a infância e na história com seus objetos de investimento pulsional. Fundamentalmente objetos muito primordiais, como objetos parentais. Tá ok?